Olá, querido irmão e querida irmã, saudações, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, amém? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Alto Clamor. Estamos hoje começando mais uma jornada profética, eventos finais, para que eu e você possamos cada dia mais conhecer a respeito dos eventos que estão acontecendo e que ainda irão acontecer na linha profética, na sucessão de cada evento final. Então nós estamos estudando o livro Eventos Finais e hoje vamos iniciar o capítulo 11, onde fala sobre os enganos satânicos dos últimos dias. Então quero convidar você a tomar sua Bíblia, algum material para você anotar as informações, porque hoje, você já sabe, nas nossas jornadas proféticas aqui no canal Alto Clamor, você tem Bíblia e o Espírito de Profecia, ok? Então nós vamos ter aqui algumas citações do Espírito de Profecia e também texto bíblico para a gente se fundamentar na verdade. Antes de iniciarmos com a oração, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal e está participando pela primeira vez aqui no canal, alguém compartilhou com você esse vídeo, seja bem-vindo a essa família de fé. O Alto Clamor existe para pregar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus, cumprindo então a missão dada por Jesus, que é de levar o Evangelho a todas as pessoas, a fim de que Jesus volte em breve, como ensina Mateus 24, 14. E essa mensagem ela é pregada no contexto de Apocalipse 14, verso 6 e diante, da tríplice mensagem angélica. E hoje nós vamos estudar um tema muito forte, muito especial, que vai nos ajudar a começar a compreender sobre os enganos satânicos dos últimos dias. O título de hoje desse estudo, sobre o manto de cristianismo. Olha só, os enganos satânicos nos últimos dias vêm travestidos de cristianismo, vem dentro da religião. Então, que eu e você possamos estar de olhos abertos. Você sabe que o nosso lema é o que está escrito na Bíblia, lá no profeta Isaías: a lei e ao testemunho. Se não falarem conforme essas palavras, jamais serão iluminados. A lei é a Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, e o testemunho é o Espírito de Profecia. Apocalipse 19, 10 revela aí. Amém? Vamos fazer uma breve oração e iniciarmos o estudo de hoje. Pai querido e eterno Deus, obrigado por mais uma oportunidade de iniciar mais uma jornada profética. Nos abençoa agora nesse início dessa jornada do capítulo 11 dos eventos finais. Nos ajuda a compreender o teu plano e as tuas revelações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amigo, tome sua Bíblia, já tenho a minha aqui em mãos e eu convido você a abrir em Mateus capítulo 24, verso 24. Olha que texto impressionante esse aqui. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só o nível do engano. É capaz de enganar até aqueles que conhecem a verdade, os eleitos de Deus, de tão bem feito que são esses enganos. Agora você percebe quem que o inimigo usa para espalhar o engano? Falsos cristos e falsos profetas. Isso nos dá a entender de que a movimentação dos enganos satânicos nos últimos dias está dentro do cristianismo, dentro da religião, também das outras religiões não cristãs, mas de uma maneira muito forte dentro do cristianismo, porque é um objeto de ataque direto do Satanás, do inimigo, é o cristianismo, a religião de Cristo. Porque quem está fora, está nas outras religiões, já está vivendo em um engano. Então o que é que o inimigo pensou? Preciso entrar no cristianismo e corrompê-lo, misturando verdades com mentiras, e isso ele tem feito, e parece que por enquanto tem prosperado com relação a isso. Ele só não prospera na mente daqueles que se entregam a Deus de verdade e que buscam conhecer a verdade escrita na palavra e no Espírito de Profecia, e que se firmam vivendo essa verdade. Amém? Então há um poder de proteção sobre os filhos e filhas de Deus que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Eu quero ler para você aqui algumas citações do Espírito de Profecia
Você percebe aí no nosso comentário inicial que o inimigo está dentro do campo religioso, levando os enganos satânicos dos últimos dias. Com isso, milhares e milhares de pessoas têm se afastado da verdade, se apostatado, indo ao encontro da mentira, pensando que é verdade. Porque a mentira que Satanás espalha parece que é verdade, parece ser de Deus, parece ser de Jesus, parece ser o Espírito Santo, parece ser uma igreja verdadeira. Mas quando você olha e compara aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado com o que está escrito, aí você vê as diferenças. E é por isso que é importante conhecer a verdade, conforme João 8,32 revela: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, quer se libertar? Conheça a verdade, aprenda sobre a verdade e siga a verdade. Olha só o que diz aqui, Manuscrito de Releases, no volume 8, página 346, anote aí a referência. Manuscrito de Releases, volume 8, na página 346, a irmã White revela o seguinte, pelo poder do Espírito Santo manifestado nela. Olha o que a pena inspirada diz sobre o manto do cristianismo. Estamos nos aproximando do fim da história deste mundo e Satanás está em atividade como nunca antes. Ele procura agir como dirigente do mundo cristão. Olha o perigo, amigo. Olha o perigo, minha irmã. Satanás, vendo que o tempo está acabando, começa a trabalhar mais forte ainda sobre o manto de cristianismo. E aqui diz que ele procura ser o dirigente do mundo cristão. O que é um dirigente? É aquele que dirige, é aquele que faz funcionar, aquele que faz acontecer. Então, Satanás está dirigindo o mundo cristão. Ora, não é o Espírito Santo que está dirigindo, é Satanás, segundo a revelação profética. Quando você vê as coisas que o cristianismo tem aceitado e tem propagado, você percebe que não é nada com o Espírito Santo, e sim é Satanás. E olha só o que diz aqui, ó. Ele atua com surpreendente intensidade por meio de seus falsos milagres. Esses movimentos religiosos cheios de milagres e curas, e isso e aquilo outro, milagres. Nem tudo que é milagre é de Deus, meu amigo e minha amiga. Nem tudo que é milagre é de Deus. Você precisa entender que o diabo também faz seus milagres. Só que o milagre de Deus é para transformação mesmo de vida. E o milagre do diabo é só para impressionar, para prender a pessoa no lugar errado. E aí ele continua dizendo aqui, ó, Satanás é descrito como um leão, como que ruge ainda ao derredor, procurando alguém para devorar. Ou seja, ele está sempre à espreita para destruir, né? Ele deseja abranger todos em sua confederação, disfarçando a sua malignidade sob o manto do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e finge ser o próprio Cristo. Você realmente vai ficar com a guarda baixa, com o escudo arriado, com as armas baixas para o cristianismo apostatado de hoje? Você acha que Satanás está fora do cristianismo? Você acha que porque faz parte de uma denominação cristã, você está livre 100% dos enganos? Não é assim, querido irmão e querida irmã. O ataque do inimigo é somente ali em cima do cristianismo. Ele precisa enganar o máximo de pessoas. E ele usa-se de disfarces. Ele, como diz aqui, disfarçando a sua malignidade sob o manto de cristianismo. Olha, parece, ali é de Deus, aquele homem, aquela mulher de Deus, aquela mensagem é de Deus. Você precisa ser como os bereanos. Ali no livro de Atos, Paulo elogia os bereanos. Ele diz que eles são mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque todas as vezes que se pregava o evangelho para eles iam conferir nas escrituras se de fato as coisas eram assim, se realmente está escrito. Eu e você precisamos ser cristãos do está escrito. Ensinou, está na Bíblia, amém. Ensinou e não está de acordo com a Bíblia, vai para lá, seja anátema. O que foi que a palavra disse? Se um anjo
nos ensinar um evangelho diferente do que está revelado na palavra, seja ele anátema. Anátema é maldição, é maldito, seja amaldiçoado, seja maldito esse anjo, esse homem, essa mulher, seja lá quem for, que ensina coisa que a Bíblia não ensina. Olha só o que diz ainda aqui o manuscrito 125 de 1901. A palavra de Deus declara que quando for adequado ao propósito do inimigo, ele, por meio de seus agentes, olha por meio de quem é? Dos seus agentes, manifestará um poder tão grande sobre o disfarce do cristianismo, que, se possível for, enganaria até os eleitos. Mateus 24, 24, que é o que nós começamos lendo no início dessa meditação, desse estudo. Então, o inimigo usa seus agentes. Deus tem os agentes de pregação do evangelho verdadeiro, os seus verdadeiros atalaias, e Satanás tem os agentes deles, pessoas desviadas da verdade, que aceitam o engano e que são usadas pelo mestre do engano para continuar propagando o engano. Olha o que diz o Grande Conflito, página 588. Esse livro vale a pena você ler todo, viu? O Grande Conflito 588 é dito: visto que os espíritos professarão crer na Bíblia e mostrarão respeito pelas instituições da igreja, a sua obra será vista como uma manifestação de poder divino. Olha só a artimanha. Esses agentes do mal, esses pregadores da falácia, do falso evangelho, anjos caídos, junto com homens desviados da verdade, eles irão dizer que aceita as escrituras, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus deve ser o nosso alvo, que Jesus e tal, e que o Espírito Santo estão com eles. No entanto, o que é que diz a revelação aqui? Eles vão fazer manifestações do poder divino para que as pessoas pensem que é de Deus. E as pessoas vão pensando que é de Deus. Você percebe gente que vai em cultos, que não se vê Bíblia aberta, não se vê uma pregação consistente, não se vê uma mensagem pura do Evangelho. Você só vê milagre, cura de doença, cura de enfermidade, cura de defeitos físicos. E nisso vai. E as pessoas veem acontecendo aqueles milagres, elas ficam ali. Elas não estão nem aí para o estudo da Bíblia. Essas pessoas não gostam nem desse canal aqui, porque aqui não tem esses milagres. Aqui tem o milagre da libertação da falsidade, porque a gente prega o evangelho verdadeiro aqui, amém? E aqui a pessoa é liberta. João 8,32, liberto de quê? Liberto de enganos dos últimos dias. Ainda é dito aqui, o último texto de hoje do Espírito de Profecia é do livro Educação, página 150. A mais poderosa fortaleza do vício em nosso mundo não é a vida perversa do pecador abandonado ou do pária degradado. É a vida que parece virtuosa, honrada, nobre, mas na qual se alimenta o pecado, se esconde um vício. Eu vou dar uma pausa aqui, ainda tem um pouquinho para ler do texto, mas, meu irmão, que texto forte. Minha irmã, o mais forte, a mais forte fortaleza, o mais forte baluarte, a mais forte coluna do vício, não está nas prostitutas, não está nos bandidos, nas pessoas abaixo da lei, abaixo da sociedade, estão praticando coisas hediondas por aí. Não estão neles. Segundo a revelação profética, está naquele que tem uma vida virtuosa, que parece ser santo, que parece ser um bom cristão, né? Que parece ser um bom cidadão. No entanto, em sua vida, ele, apesar de parecer virtuosa, honrada, nobre, alimenta pecado escondido, vício. O gênio, o talento e a simpatia, mesmo ações generosas e amáveis, podem assim tornar-se laços de Satanás para levar almas ao precipício da ruína. Olha que perigo é os enganos satânicos dos últimos dias. Só há uma maneira de ficarmos seguros: é irmos à palavra, é irmos ao Espírito de profecia também, a lei e ao testemunho. Se não falarem conforme está escrito, não verão a luz.
não verão a luz, não terão libertação, não compreenderão a verdade, não poderão tomar decisão ao lado da verdade. Por quê? Porque estão enganados pelo mestre da mentira. Você deseja restabelecer a sua caminhada com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo? Você deseja? Eu creio que você deseja. Você deseja, lá no fundo do seu coração você deseja. Você deseja estudar mais a palavra e apegar-se ao que está escrito na palavra. Você deseja começar a estudar o Espírito de Profecia. Quantas pessoas estão na igreja e não estudam o Espírito de Profecia? Só escuta alguém falar aqui no canal ou em outros canais, ou de vez em quando na igreja mesmo, numa pregação, alguém menciona por alto um texto do Espírito de Profecia. Você precisa ler, você precisa se aprofundar, estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia juntos, para você compreender o grande conflito. Senão você vai ficar em uma luta sem armas, nem para atacar e nem para defender. Não desprezei as profecias, a Bíblia diz, porque o povo sem profecia se corrompe. Oh, irmãos e irmãs, quantos estão sem profecia, negligenciando em nosso meio, negligenciando a profecia, não estudam mais Daniel, não estudam Apocalipse, não estudam os livros de Ellen White. Como que você pretende conhecer a batalha no seu mais profundo íntimo, se você deixa para lá? Como que você vai se preparar corretamente? Como você vai evitar se envolver com determinadas coisas que afastam você de Deus, se você nem consegue discernir que aquilo é do inimigo? Precisa ter Bíblia e Espírito de Profecia, queridos irmãos. Nós estamos aqui estudando eventos finais, os eventos dos últimos dias, começando hoje a jornada profética do capítulo 11, engano satânico dos últimos dias. E eu quero convidar você a tomar uma decisão hoje, é de começar a estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia todo dia. Não pode faltar esse alimento espiritual da sua vida, todo dia. Que você possa compartilhar esse vídeo aqui em toda rede social que você tiver, porque compartilhar é evangelizar, porque falar a verdade é salvar, mesmo que essa verdade doa, cause cortes, cause desconforto, mas ela tem que ser pregada. Satanás está enganando aí tanta gente de dentro da nossa igreja quanto de fora, de outras igrejas. Ele está enganando, misturando mentiras com verdades, e nós só temos uma chance e uma oportunidade, é irmos para a Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, gratos somos pela libertação que há em conhecimento da palavra, da profecia. Nos abençoa, Senhor, nos proteja e continua a nos alimentar com essas verdades. Dá-nos um coração missionário, dá-nos uma paixão profunda pelo Evangelho e nos ajuda a discernir o certo do errado, que nós possamos afastar-nos do pecado e caminhar nos teus caminhos, em nome de Jesus, amém. Um forte abraço, querido amigo e querida amiga. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Começamos mais uma jornada profética, Bíblia e Espírito de Profecia, engano satânico dos últimos dias. Lembre-se que está escrito, a lei e o testemunho, Bíblia e Espírito de Profecia. Se não falarem conforme essas revelações, jamais serão iluminados. E lembre-se também, compartilhar é evangelizar. Até o próximo encontro aqui no canal. Que Deus nos abençoe.